Gente, vou começar a gravar aqui porque é isso. Não tô olhando esse negócio aqui já faz um tempo e não tô aguentando mais coisas disso aqui, então tô começando a gravar. A gente vai falar de áreas, setor circular, áreas de círculo. Bom, usar esse material aqui e usar esse material aqui, né? Bom, de maneira muito rápida e básica e sucinta, lembrando aqui que a área de figura circular, a gente está falando de círculo, né, e das partes do círculo, né? Então, se a gente não está falando da circunferência é o que está aqui no contorno, a gente está falando do círculo, que é essa região que está delimitada pela circunferência. E quando a gente está falando de, lembra também, né, já vamos lembrar aqui que o comprimento da circunferência é uma coisa importante, né? Comprimento. A gente tem uma circunferência de raio R, a gente vai ter que o comprimento desta circunferência de raio R vai ser da forma 2πr. Isso aqui é uma coisa que a gente vai acabar usando bastante aí, pensando no comprimento dela toda, né? Se a gente for usar o comprimento de alguma outra região, que seja do tipo, deu um ângulo alfa aqui, a gente pode pensar que o comprimento, né, que vai ser esse negócio aqui, é exatamente igual a alfa vezes r, né? Bom, de toda forma, também vale lembrar, né, coisas que a gente já mexeu anteriormente, que delimitando esse arco como AB, né, a medida do arco AB vai ser igual ao comprimento do arco AB dividido pelo raio, né? O que também implica que o comprimento do arco AB vai ser o raio vezes a medida do arco, né? Medida do arco AB. Bom, então isso são coisas que a gente vai acabar utilizando bastante assim, né, nesse momento aí. Então, só para dar essa retomada muito rápida, percebe que aqui a gente está falando de comprimento, então aqui a gente está falando da circunferência, né? Então a gente está falando só do contorno, né? Contorno, a gente está falando da circunferência nesse caso. Circunferência, que é o contorno, né? Contorno. Parte de dentro, se a gente estivesse mexendo, seria o nosso famoso círculo, né? A gente não está mexendo com isso agora, então continuemos ali a brincadeira. Bom, aqui vai trazer isso, né, da área ser área usando o S, né, tanto de space quanto de superfície, sei lá como vocês querem pensar esse S, mas de fato que a gente tem aqui vai ser a área e sempre vai ser da forma π vezes o raio ao quadrado, né. Bom, e aqui embaixo fala mais uma vez o comprimento, né, o comprimento é 2πr, né, tá dado ali também, onde π é aproximadamente 3,1416. A área da coroa circular vai ser basicamente a gente pegar a área do maior círculo, né, e subtrair a área do menor círculo. É o que vai sobrar essa espécie de rosquinha aqui, né, uma rosquinha 2D, e isso a gente chama de coroa circular, né. Uma coisa que aqui, né, já não está dado tão direto, né, mas acho que vale a pena colocar aqui em algum lugar para a gente já ver, é a ideia de que, para chegar naquela fórmula ali, né, muito rapidamente, não vai dar certo fazer esse desenho de qualquer jeito, né? Vai ser assim. Bom, então isso daqui, né, esse primeiro segmento aqui vai ser um raiozinho, esse segundo segmento aqui vai ser um raiozão, né? Então aqui um raiozão, aqui um raiozinho. E a gente está querendo saber esta região aqui, né? Bom, então o que, que a gente sabe, né? Que a área do círculo maior vai ser, né, a área da circunferência maior vai ser π vezes raião ao quadrado, né? A área da circunferência menorzinha vai ser π vezes rainha ao quadrado. Então, a gente pegando a da maior menos a da menor, né, a gente vai ter que a área rachurada ali vai ser π raião ao quadrado menos π rainha ao quadrado, né? Isso daqui, se a gente colocar π em evidência, a gente tem raião ao quadrado menos o rainha ao quadrado, né? Lembrando que isso daqui também é a ideia da diferença de quadrados, né? Se a gente quisesse colocar raião mais rainho vezes raião menos rainha,
Bom, isso seria a mesma coisa, né? Só importante lembrar, porque vai que aparece em algum exercício aí, algo que retome isso. Bom, depois a gente tem aqui a área do setor circular, que vai ser aqui essa parte, nessa área dada pelo L, vezes o raio dividido por 2, né? Sendo, o que vai ser esse L, né? Limitado pelo comprimento, né? Por um arco de comprimento L, então L é o comprimento do arco, né? L é o comprimento do arco, e a gente vai ter aqui que a área vai ser dada pelo comprimento do arco vezes o raio sobre 2. Então a área do setor circular é sempre uma fração da área do círculo no qual o setor está contido, né? Então, como a gente fazia 2π, 2π não, fazia πr ao quadrado, né? Então a gente pensa aqui que a gente está fazendo uma espécie de regra de 3, né? E a regra de 3 talvez já seja interessante a gente olhar aqui no IES, né? Porque o IES vai trazer com um pouco mais de detalhe essa parte, mas é uma coisa bem básica, assim, nada muito sofisticado. Temos aqui, bom, a regra de 3, né? Então a área. Então, ó, o 2π radianos, né, que é o 360, ele está para πr ao quadrado, né, que é a área toda aqui. E aí o alfa radianos, que é o que a gente não sabe, está para a área do setor, né? Então, isolando a área do setor aqui, a gente vai ter alfa vezes r ao quadrado sobre 2, né? Aqui a gente está usando ali, que é a área do setor circular, né? É essa daqui de baixo, que está usando o comprimento L do arco, né? Então aqui vai ser a mesma coisa, 2πr tá para πr quadrado, então a gente tem que L vai ser o setor. Bom, então aqui em graus, aqui em radianos e aqui o comprimento, né? Que não vai ter nem radianos e nem o setor. Bom, depois aqui tem a área do segmento circular, que é a mesma coisa que a gente vê um pouco mais aqui abaixo, né? A área do segmento circular. Depois desse exemplo aqui bem básico, né? Dá aqui um 72, raio sim, mostra aqui que a gente usa 72 sobre 360, porque a gente está vendo a parte, né, 72 graus, é a parte correspondente a 72 graus do todo, que é 360, vezes π vezes o raio ao quadrado, né? Então, tá aí, né? Antes era o todo, era 360 sobre 360, πr ao quadrado, agora a gente tem 72 sobre 360 vezes πr ao quadrado. Então, isso é uma coisa aí que a gente vai, né, cultivando. A área do segmento circular vai ser essa coisa mais confusa, né? Que é a área do a gente tem um setor circular ali e a gente tira o triângulozinho. Bom, fazendo isso, a gente fica que a área vai ser R sobre 2 é igual ao comprimento menos a altura desse negócio, né? Esse triângulo que está ali dentro. Ali que a gente tem um exemplo. Eu gostaria de comentar mais um pouquinho sobre. Né? Mas a gente tem um exemplo ali bastante tranquilo até, de certa forma. Mais um pouco da ideia ali que a gente tem uma circunferência, né? A gente tem aqui um triângulo com 60 graus aqui, né? E ali o raio 6, né? Bom, gente, é importante lembrar que a altura num triângulo de equilátero, né, vai ser dado por L raiz de 3 dividido por 2, né? Então a altura nesse caso aí, né, qual que vai ser? A altura nesse caso aí vai ser 6 raiz de 3 sobre 2, que é o famoso 3 raiz de 3, né? Bom, isso bacana, né? Isso é a altura. E o comprimento do arco, que é o que está dado ali, né? O 2π ali, né? O comprimento do arco, né? O L. A gente tem um raio sobre 2 vezes o L. Bom, não precisa colocar aqui de novo porque já está aqui. Né? O raio sobre 2 vezes o L, né? O comprimento, menos 3π. Né? Nesse caso aí. Bom, aí embaixo aqui vai ter uma observação bastante rápida aqui, né? Colocando que a área do setor está dada aqui, ó, a área do setor, né? 60 sobre 360, πr ao quadrado, menos a área do triângulo, né? Menos a área do triângulo. E daqui, né, se a gente desenvolve a continha, a gente vê de onde sai esse 2π, né, que está aqui, né? Ele sai aqui desse 6π, né? E aí, quando a gente fatora em relação a 3, ele fica ali fora o que está sendo dado. Bom, essa é a parte teórica, né?
E aí tem um pouco ali da parte teórica do IES também que eu gostaria de dar uma olhadinha, né, uma pincelada muito rápida. Mas aqui vai falar também da área dos círculos subparts. Uma coisa interessante aqui que traz é que a área é πr ao quadrado, né, mas como o raio é o diâmetro, né, metade do diâmetro, a gente pode escrever como o raio sendo d sobre 2, e aí isso ao quadrado fica d ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é d ao quadrado sobre 4. Né? Então essas duas áreas aqui, elas são correspondentes à área da circunferência. Tanto faz a gente usar em relação ao raio e em relação ao diâmetro, né? Porque a relação entre os dois é bem direta. Ali embaixo fala de área do setor circular, que a gente deu uma comentada, área do segmento circular, área da coroa, né? Razão entre áreas, né, que continua, a razão entre as áreas sempre vai dar a constante ao quadrado, né? A razão entre triângulos, né, dá uma constante, né? A razão entre polígonos dá uma constante, a razão entre áreas dá uma constante ao quadrado, né? A razão entre segmentos. Bom, e aí tem os exercícios aqui, que eu queria já, né, dar uma olhadinha aí, e a gente começar a fazer algumas coisas, né? Então, vou pegar aqui o primeiro, do IES, começar aí a mexer com isso. Bom, no primeiro, a gente tem aí 892A, 892A. Bom, ele traz ele para nós uma circunferência bem básica, né? Com raio 5, né? Então a área desse negócio aí, né? Como a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado, né? Então isso aqui implica que a área vai ser igual a π vezes o 5 ao quadrado, né? Que a gente chama de 25π. Né? 25π. Bom, vai aparecer π um monte de vezes aí agora. Agora vai aparecer π pra caramba. Então esse daí é o primeiro, né? Vamos colocando aqui pro lado aqui, já vamos mexendo um pouco nos outros. O B dá um diâmetro 12, né? Então B dá um diâmetro 12. Isso quer dizer que o raio, né, como o diâmetro é 12, vou colocar diâmetro, pode ser esse D maiúsculo, sei lá, ou um D minúsculo. O diâmetro é 12, o que implica que o raio é 6, né? Porque o raio é diâmetro sobre 12. Bom, então se o raio é 6, ali a gente vai ter a área como πr ao quadrado, né? Isso implica em 36π. Bom, outra coisa que a gente poderia fazer aqui, né, já utilizando aquela outra ideia de área, é a gente pensar também que a gente pode usar a área, né, como sendo igual a π, né, diâmetro ao quadrado, né, foi o que a gente viu lá, diâmetro ao quadrado sobre 4, né. Bom, o que será que daria isso daqui, né? Bom, então, o diâmetro ao quadrado ali é o 12, 12 ao quadrado sobre 4, 12 ao quadrado é 12 ao quadrado, 144, né? Então, 144 sobre 4 vezes π, né? Quanto que dá 144 sobre 4? Dá 38. 36, né? Tá certo? 36. 38. 36 π, né? Tudo bem, gente? 144, 4, 23, 24, 26, né? 24, 0. Então, 36π. Então, firmeza, bateu ali o nosso resultado, né? 36π em ambos os casos. Então, eu usei aqui a fórmula pelo diâmetro, né? Que a gente foi pelo diâmetro. Só para a gente ver que, de fato, as duas fórmulas aí vão funcionar para nós, as duas maneiras vão servir, né? Uma outra ali que a gente tem a C, né? Que dá o diâmetro D mesmo e pede só para a gente achar a área, né? Acho que é a área em função de D, né? Então, ali, basicamente, a gente tem a área vai ser igual a π vezes r ao quadrado, né? E aí o que a gente sabe? A gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes r, né? O que implica que r, em função do diâmetro, é diâmetro sobre 2, né? Então isso daqui vai ser igual a π vezes diâmetro sobre 2, né? Que é basicamente a fórmula que a gente usou ali no último, né? Então π d ao quadrado sobre 4, né? Então essa daí vai ser assim. Bom,
Aí a gente vai indo pra baixo ali e vai ficando, né, bacana ali, os exercícios vai ficando legal. A gente tem ali um 12, né, tem que descobrir aí o nosso raio. O que vai ser o raio ali naquele caso? Bom, o raio é a distância do centro ali até... Opa! Distância do centro até a pontinha ali da extremidade, né? Então, o que a gente percebe? Isso daqui mede 6, isso aqui também. E a gente já tem ali um famoso triângulo retângulo, né? Então, AB, a gente vai descobrir que o nosso raio ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso daqui dá 16 mais 36. Isso é 52, né? Bom, eu sei que o raio vai ser a raiz de 52, né? Só que como a fórmula, né, é uso raio ao quadrado, então não preciso nem isolar o raio ali, né? Então, como a área π é r ao quadrado, né? Então isso aqui já implica que a área vai ser π vezes 52, né? Então, 52π, né? Então, tudo bem, gente? Isso daqui já é o 52, né? Então, tá dado aí também o que vai ser essa. Bom, a E ali, ó, vai trazendo algumas situações, né, que a gente tem que retomar algumas coisas. Mas lembrando aí que a gente sabe qual a relação que vai se dar, né? Bom, isso aqui é raio, isso daqui é uma tangente, né? Então, o que a gente tem ali? Se a gente lembrar lá da ideia da potência do ponto, né? A gente vai ter 4 vezes R, vai ser exatamente igual a 8 ao quadrado, né? Então, isso aqui implica que R é igual a 64, que é 8 ao quadrado, dividido pelo 4, né? Dividindo os lados por 4. E isso daqui é igual a 16, né? Então, esse é o valor do raio. Portanto, né, a área vai ser exatamente igual a 16 ao quadrado vezes o raio, né? Então, já colocando direto vezes o raio, vezes π, né? Π vezes o raio. Bom, 16 ao quadrado é um número bem grande, né? Nossa, é um número bem grande. Bom, então nem... Olha só que absurdo ali. Gente, tem um erro, né? Que não vai ser 4 vezes R. É o pedaço de segmento vezes o todo, né, gente? Ó, é o pedaço de segmento vezes o todo. Isso aqui é 4 mais R, né? Segmento vezes o todo. Então, isso daqui vai ser 4 vezes 4 mais R. E isso aqui é igual a 8 ao quadrado, né? Eu tô firmeza. Agora sim, isso aqui implica que 4 mais R é igual a 64 sobre 4, que é 16. E isso aqui implica que R é igual a 16 menos 4, né? Subtrai 4 de ambos os lados, a gente tem um 12. Então, portanto, agora sim, a área é igual a 12 ao quadrado vezes π, né? Π real ao quadrado, que é 144 π. Então, isso daqui vai ser na E, né? Aí tem a F ali, né? Um pouco parecido aí. Estou querendo resolver esses todos primeiros aí para a gente já usar algumas coisas. Bom, então a F ali vai ser o 4, né? Então a parte de fora aqui, né? Ó, lembra que aqui é um P, né? A gente tem um A, tem um B e tem, sei lá, um O aqui, né? O e um C aqui, sei lá, seja algo assim. E aí a gente tem dois segmentos ali, né? Então lembrar que o que vai ser para nós aqui? Isso vai ser PB vezes PA, isso é igual a PC vezes PO, né? Então, vamos lá. PB ali é 10, né? Então vai ficar 10 vezes PA, que é 4, e isso vai ser igual ao tamanho todo. Então, 2 mais raio, 2 mais o raio, né? Que é OC, vezes PC, né? PO, nesse caso, vezes PC, que é 2. Bom, isso daqui, né? Já vem aqui na malandragem, divide esse 2 aqui com, sei lá, com esse 5 aqui, ou com 4, tanto faz. Bom, de todo modo, a gente vai ter 20 é igual a 2 mais R, né? Então, aquilo ali implica nisso. E isso daqui implica que R é igual a
18. Né? Bom, daí, já ficou bastante direto que a nossa área é igual a 18 ao quadrado vezes π. Né? Quanto que dá 18 ao quadrado? Não faço a mínima ideia de quanto dá 18 ao quadrado. Fazer as continhas, mas eu acho que dá... Não, vamos fazer a continha, né? Sem preguiça, né? Também, fazer as continhas. Então, é 18 ao quadrado, vai ser o famoso 18 vezes 18. A gente tem o famoso 8 vezes 8, que dá 64. Aqui vai 6. 6 mais 8 a gente chama de 14, né? Tudo bem até aí, tudo bem até aí. E a gente põe um mais aqui, aqui embaixo vai dar um 18, aqui vai dar um 4, aqui vai dar um 6, aqui vai dar um 3. Então a gente tem aí o nosso famoso 364. Bom, então isso daqui vai ser igual a 364 π, né? Se eu não tiver errado nada aí, é isso mesmo. Bom, a G, vamos ver o que a G vai trazer ali para nós. A G vai trazer ali para nós uma relação que a gente pode utilizar lá dos triângulos retângulos, né? A gente pode saber, né, que é fechando isso daqui. Aqui a gente tem um ângulo reto, né? E aí a gente vai ter que aqui o cateto, este cateto é exatamente igual. Bom, aí a gente tem que lembrar lá daquelas. Vou colocar aqui embaixo. Aqui na G mesmo, que a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar que se a gente tiver um triângulo dessa forma, né? Um triângulo retângulo aqui, sei lá, B, C, A, né? Azinho, Czinho, Bzinho. A gente vem aqui, né? Faz uma alturazinha. E aí, opa, deixa eu colocar pro outro lado. Alturazinha. Divide esse triângulo aqui em um pedaço N e um pedaço N, né? Aí o que a gente tem que lembrar aqui, que é muito importante para nós, é que C ao quadrado, né? Aí volta lá na parte de semelhanças, né? A gente mexendo isso daqui na parte de triângulo retângulo. C ao quadrado vai ser igual a vezes N, assim como o B ao quadrado é igual ao A vezes N, né? Isso daqui, inclusive, quando a gente soma com o outro, fica C ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado é igual ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Mas aqui o que a gente sabe? Bom, um cateto, né, ele vai, ao quadrado vai ser igual à hipotenusa toda, né? A hipotenusa toda, vezes a projeção ortogonal dele na hipotenusa, né? Então, C ao quadrado, a hipotenusa toda, o A e a projeção ortogonal M, né? Ali, o que a gente tem? A gente tem já o H, né? Então, em relação ao H, né, o que a gente sabe ali em relação ao H? Tanto a gente pode fazer utilizando a semelhança de triângulo ali com o triângulo de baixo, né? Se eu quiser utilizar aqui, ó, também posso utilizar, né? Ou a gente pode utilizar ali a famosa hipotenusa mesmo e não tem problema nenhum. Bom, oposto ao ângulo reto, ali, né, por semelhança, né, como a gente sabe, né, oposto ao ângulo reto, a gente tem o 6, e oposto ao ângulo reto ali no outro, a gente vai ter o diâmetro, né? E aí, pensando ali no cateto, a gente tem o ângulo reto e o ângulo lá de cima, né? Então ali embaixo a gente tem o ângulo reto e o ângulo lá de cima. O ângulo reto e o ângulo lá de cima está correspondendo ao lado 4 raiz de 2. Né? Bom, em relação ao triângulo maior, né, o ângulo reto e aquele ângulo que não tem nome, é aquele negócio ali vermelho, né, que está lá do outro lado, lá, que a gente não sabe o que é. Bom, então um negócio vermelho. Nesse caso aí a gente acaba ficando com duas incógnitas que não é nada interessante para nós, né? Bom, mas a gente pode seguir esse caminho aí também, caso queira, não tem problema nenhum. Eu acho que é mais interessante também a gente pensar que, além disso, a gente pode usar para encontrar o cateto. Pô, tem vários caminhos de exercício, né? Vou riscar em cima dele mesmo, que aí acho que vai apenas fazer mais sentido. Deixa eu diminuir o tamanho do risco. Bom, então ali o 4 sobre 2, a gente já pode usar aqui, se a gente quiser, para encontrar esse cateto aqui, né?
Esse cateto aqui ao quadrado, né? Então esse negócio aqui ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 36, menos o 4 raiz de 2 ao quadrado. Então dá 16 vezes 2, que dá 32, né? E isso daqui é igual a 4, então isso aqui implica que x é igual a 2, né? Então esse pedacinho aqui, ó, é igual a 2, né? Esse pedacinho é igual a 2. Então a gente já pode usar aqui no triângulo maior, né? Aqui no triângulo maior, a gente já vai ter o quê? Bom, o diâmetro é o que a gente quer, né? E aí a gente está usando aqui o reto com esse ângulo que está aqui do lado. Bom, esse ângulo aqui vermelho, esse ângulo aqui azul é outro, o ângulo verde reto aqui é outro, né? E aquele ângulo azul ali é o mesmo correspondente a esse ângulo azul aqui, né? Por isso que eles são semelhantes. Bom, daí a gente pode partir, tanto usar Pitágoras em relação a usar esse 2 aqui, né? E descobrir o tamanho do diâmetro, quanto a gente pode usar um monte de coisa, né? Mas enfim. Usando aquelas ali que a gente já tinha colocado em relação ao cateto, né? Quadrado do cateto é C, é igual a A vezes N, né? Então eu já posso usar ali que o 6 vai ser o diâmetro, 6 ao quadrado vai ser o diâmetro vezes 2, né? E aí nem precisa usar essa semelhança aqui de baixo, também já pode ser um lugar ali, né? Que a gente já achou. A gente pode usar a partir disso, então, uma resolução possível. Então 6 ao quadrado vai ser igual ao diâmetro vezes 2, né? E isso aqui implica que o diâmetro vai ser 36 sobre 2, que é igual a 18. Bom, depois aqui vai tendo alguns exercícios a mais, né? E eu não vou fazer os ali de baixo não, queria fazer um pouco desses aqui outros, porque aí vão trazendo as situações que a gente vai querer, né? Se atentar bastante. Bom, o 894A vai falar ali de coroa circular, né? Então lembra lá que a área da coroa, né? A área da coroa circular vai ser π vezes raião ao quadrado menos o rainho ao quadrado, né? Então a área ali vai ser π vezes o raião, ou seja, 36, né, do 6 ao quadrado, menos o 4 ao quadrado, né? Então isso é π vezes 36 menos 16, e isso é 20π, né? Então isso é o A. Bom, o B, o que ele vai trazer ali para nós, né? Bom, ele vai dar ali uma coroa, né, circular, ele vai dar uma tangente que está ali. Então a tangente que está ali, então essa daqui é bastante pertinente, gente. Isso daqui a gente vai acabar usando em outros exercícios, ó. Mas a gente já tem aqui um triângulo retângulo, né? Como aquele negócio ali é tangente. Então isso daqui mede 5, e isso daqui é o raio, né? Então, isso é um ponto de partida para nós, né? Aqui em cima a gente vai ter o raião. Embaixo a gente tem um raio. Bom, então o que a gente sabe? Aplicando Pitágoras ali, a gente vai ter que raião ao quadrado vai ser exatamente igual ao rainho ao quadrado mais o 5 ao quadrado, né? Bom, o que a gente sabe disso daqui? Ó? Olhando ali a forma de cima da coroa circular, né? A gente já consegue matar o que vai ser isso aqui, ó. Por quê? Porque a gente sabe que raião ao quadrado menos rainho ao quadrado vai ser igual a 25, não é? Bom, aí o que nós podemos fazer aqui? Multiplicando os lados por π. Multiplica por π. Por que multiplica por π? Porque isso daqui, ó, é a área da coroa circular, né? Que está exatamente aqui em cima, a gente acabou de ver. Então pronto, né? A área vai ser 25π, portanto, a área da coroa circular é 25π. A gente está tentando calcular ali a área de cada setor circular, ali tem 40 graus. Bom, então 40 graus. A ideia que a gente está pensando, né? Vou fazer uma proporção rápida só para a gente ver onde sai isso daqui. A ideia que a gente está pensando que quando a gente tem 360 graus e a gente pensa a área, 360 graus está para πr ao quadrado, né? E aí a gente tem ali o 40 graus, né? Então 40 graus está para qual área, né? Que nesse caso aqui a gente chama ali de área do setor circular, né? A área do setor. Bom,
Então, a área do setor vai ser exatamente igual a 40 graus πr ao quadrado dividido por 360 graus, né? Bom, simplifica aqui, né? Divide com 10, grau com grau, né? E aí o 4 com 36, aqui fica 9 e aqui fica 1. Então isso daqui é igual a 1/9 de πr ao quadrado, né? Nesse caso aí, está falando que o R, né, o raio ali é 6, né? Então isso aqui implica em 1/9 de π vezes 6 ao quadrado, que é 1/9 de π vezes 36, que é a mesma coisa que 4π, né? Então 4π é a área do nosso setor circular. Então, esse primeiro aí, só para pensar um pouquinho essa ideia, né? Mas a ideia é que basicamente, né, tipo, a gente está pegando aqui a forma da área, né, que é πr ao quadrado, né, e é como se a gente estivesse multiplicando por 360 sobre 360, né. Só que ali a gente está fazendo, né, isso é a área dela toda, ali a gente está fazendo relativa a 40 graus, né, e não é relativa ao 40. Só que a gente está fazendo em relação a 40 graus dos 360, né, não relativo aos 360. Então é basicamente o que a gente fez ali, né. Então isso daqui vai meio que dar uma encaixada, assim, quase que sempre, né, porque a proporção está dada. A proporção está dada ali na regrinha de 3, que eu mostrei para vocês. Bom, então ali o que a gente vai tendo bastante tranquilo até no exercício B ali, aí é a mesma coisa, né? A área do setor circular vai ficar como 70 graus sobre 360 graus vezes π, né? Vezes raio ao quadrado, né? 36 ao quadrado. Então, isso daqui é o famoso, né? Divide por 10, divide por 10, né? Divide 36 com 36 e a gente fica só com o 7π, né? Bom, bom, enfim, e aí vai continuando ali, né? Embaixo tem uma de metro ali, né? Comprimento C, né? Barará. Bom, então vamos lá. Em relação a 10 metros, o que a gente sabe? Bom, o que a gente viu na teoria, quando a gente tem um comprimento, né? Aqui a gente dá uma olhadinha, deixa eu ver. Quando a gente tem um comprimento ali, ó, o comprimento L, né? Comprimento, né? Tá para 2πr o comprimento, né? Foi o que a gente viu no começo. Isso está aqui, tanto quanto está aqui, né? 2πr. Então a gente tem que 360 está para 2πr, né? 360 está para 2πr, ou aqui como a gente colocou 2πr, né? Está para πr ao quadrado, que a gente está falando da área, e aí o comprimento que a gente quer está para a área do setor, né? Então, a proporção é bastante direta, assim, né? Bastante, não tem muito o que pensar assim, sobre isso. Bem, então o comprimento, né, de uma circunferência no geral é 2πr, né? E isso daqui está para a nossa famosa área, que é πr ao quadrado, né? Esse daqui, gente, é o comprimento, né? Isso aqui é o comprimento. Lembrem isso. Bom, então o comprimento que a gente tem ali é 10, né? 10 metros. E isso está para, né, quanto, né? Para a área do setor que a gente está procurando. Então a área do setor vai ser exatamente igual a 10πr ao quadrado sobre 2πr, né? E aí vem aqui da malandragem, divide 10 com 2, né? Aqui fica 5, aqui fica 1, π divide com π, r ao quadrado divide com r, né? Então a gente fica com o famoso 5 vezes r ali, né? Que implica, né, para nós então que a área do setor é igual a 5 vezes 6, que a gente chama de 30, né? Bom, essas coisas estão em metros, né, gente? É metro quadrado, sempre ali é metro por metro, né? 6 do metro ali o 10 do metro, essas coisas estão sempre em metros quadrados, né? Não estou colocando as unidades aqui, não estou me importando tanto com isso, mas coloquem aí, sempre que a gente está calculando a área, nesse caso aí, a gente está falando de metro, a gente tem que estar pensando em metro quadrado.
Bom, ali nos de baixo vai dando alguns ângulos ali, vai pedindo as áreas também, né? Bastante parecido. O último ali é um pouco mais interessante, né? Que dá 5 graus e 15 minutos para calcular, né? Não tinha aparecido minutos ainda. Então, ó, o primeiro ali bem simples, né? O primeiro A ali, ó. A gente está calculando 90 graus, né, gente? 90 graus é um quarto de 360, não é? Então a área daquilo ali vai ser exatamente um quarto da área da circunferência, né? Π raio ao quadrado, né? O raio nesse caso aqui é 60, né? 60 centímetros. Então isso daqui vai ser um famoso 3.600 dividido por 4, né? É a mesma coisa de 36 dividido por 4 vezes 100, né? Que dá 900, né? Porque 36 por 4 dá 9, né? Então 9 vezes 100 dá 900. Então a gente tem ali um 900 pi. 900 pi, né? Centímetros quadrados nesse caso aí, né? Centímetros quadrados de ar. Bom, os outros ali vão ser a mesma coisa, né? Tipo, bom, e não esqueçam que o 1/4 que está aqui, ele saiu do 90 graus sobre 360 graus, né? Não esqueçam isso, que é algo importante e relevante. Ali nas de baixo, né, vai falar da ideia do segmento circular, né, onde a gente tem que considerar a área do setor circular e depois subtrair a área do triângulo, né. Vamos pegar aí 897, né, vou ali fazer as coisinhas. Bom, então a área que está falando ali, né, é essa área bem na pontinha aqui, né, essa areazinha que está aqui, né, essa é a nossa pergunta, né, assim como o que está aqui no cantinho, assim como o que está aqui um pouco maior, né? Bom, então a gente está pensando nessas áreas aí. A gente viu, né, que a área desse negócio a gente vai conseguir calcular, né, com a metade do raio multiplicando o comprimento do arco menos a altura do triângulo, né? Isso foi o que a gente viu ali. Bom, de toda forma, a gente está fazendo a área do setor menos a área do triângulo. Gente, a área do setor, né, o raio ali, ó, é 6, gente. O raio é 6. Então a área, eu posso fazer a área, né, como sendo a área do setor menos a área do triângulo, né? Então quanto que é a área do setor, né? Bom, vai ser o 45 graus sobre 360 vezes o π raio ao quadrado menos a área do triângulo. Quanto que é a área do triângulo? Bom, naquele caso ali, 6 vezes 6 vezes o seno, né, de 45 sobre 2, né? Quem tiver dúvida com isso, né, dá uma olhadinha lá na parte de triângulo, porque foi lá que a gente falou aí, foi o tema anterior, né? Então por isso que eu não estou voltando tanto, mas lembra que isso aqui será aquele AB seno de θ sobre 2, né? Bom, de toda forma, isso vai ser igual a quanto, né? 45 sobre 360, é o famoso π sobre 8, né? Então, π sobre 8, ou π sobre 8, 1 sobre 8, 1 sobre 8, vezes o π multiplicado pelo raio. Quanto que é o raio ali? 6 metros. Então, multiplicado pelo raio. Vezes 6, menos 36, lembra lá, seno de 45 é o famoso raiz de 2 sobre 2, né? Então a gente vem aqui na malandragem, divide um 2 daqui com um 6 daqui, a gente vai ter 3, divide esse 2 daqui com o outro daqui, a gente vai ter 3 de novo. Então fica 3 vezes 3 vezes a raiz de 2, né? Isso é um 9 raiz de 2, assim, para nós. Bom, e aí o que a gente está querendo mexer ali, né? Lá, lá, lá. Então, a gente já tem o... Eita, já simplifica aqui, né? Então, isso vai ficar igual a 3 quartos de π menos 9 raiz de 2 π, né?
E se quiser também colocar aí, isso fica 3 em evidência, né? Multiplicando 1/4 de π, né? Que vai ser o comprimento do arco, menos a altura, né, desse negócio. Bom, enfim, os demais exercícios vão pensando um pouco para esse lado também. Querendo prolongar tanto nisso não. Já pegar um pouco aí uns exercícios de vestibular para dar uma olhada. Bom, primeiro exercício ali, né? Um exercício da FUVEST. E ele vai trazer aí algumas coisas, né? Bom, considere um arco AB, né? Um arco AB numa circunferência de raio 10, né? Então, um arco AB numa circunferência de raio 10. Então, vou pegar aqui uma circunferência. Vamos pegar aqui um arco AB. Medindo 10. Aqui no que a gente tem. E aqui está para 110 graus. Aí a gente vai ter um outro arco aqui. A linha B', com raio 5, né, e o ângulo aqui de 60 graus. Bom, então, continuando no primeiro exercício, ele propõe esses dois arcos, né? O arco AB com um ângulo de 110 ali, uma circunferência, raio 10, e outro arco, a linha B', um ângulo de 60 graus ali, entre os segmentos OA' e OB', né? Considerando O como centro. E aí ele pergunta a razão entre os comprimentos, né? Então, a razão entre os comprimentos é pensar que isso vai ser o R ali, né? Relacionado ao 10, o R1, né? Que naquele caso é o 10, relacionado à medida do arco AB. Né? Isso aqui dividido pelo R2, que é 5, naquele caso ali, né? Multiplicado pela medida de A' B'. Então isso daqui vai ser o 10, né, vezes, o que é a medida do arco AB? Então a medida do arco AB vai ser o 110, né, conversão ali para a medida do arco, sobre 360, vezes π, né, sobre 5 vezes 60, sobre 360, vezes π. Né. Bom, isso daqui, efetuando as devidas divisões aí, a gente já 360 com 360, né? 10 aqui me divide com 10. Bom, o 10 nesse outro aqui me divide com 6 aqui vai dar um 3. Aqui fica um 5, que a gente divide com 5 aqui de baixo. E aí a gente fica aqui, né, só com o nosso 11, né, que está aqui. E com o nosso 3, que está aqui no denominador. Né? E o π divide com π, né? Que está aqui. Π divide com π. Então isso daqui vai ser igual a 11 som de 3. Né? Alternativa C. Bom, segundo exercício. Isso daí na tela, exercício 2. Uma competição de velocidade é realizada numa pista circular de 60 metros de raio. Né? Então, vem aqui a pista circular, 60 metros de raio. Né? E aí, do ponto de partida até o ponto de chegada, os corredores percorrem um arco de 135 graus. Então, aqui no nosso ponto A até um suposto ponto B, os competidores percorreram 135 graus. Quantos metros, né? Então está perguntando esse L aqui nesse comprimento. Bom,
Se a gente pensar na proporção, né, a gente pode pensar lá, comprimento, né, é 2 vezes π vezes o raio, né? E isso aqui está para 360 graus. A gente está querendo saber um L que está para 135 graus. Né? Bom, então, usando aí as coisas das maneiras devidas, né? A gente vai ter que L vai ser igual a 135 graus vezes 2 πr sobre 360 graus. Bom, efetuando as divisões aqui, né, a gente pode pensar aqui que o 135 é 3 vezes 45, né, ao passo que aqui a gente já divide o 2 com 360, que a gente fica com 180, que é a mesma coisa que 4 vezes 45. Então a gente já vem aqui e divide 45 com 45, a gente fica com 3 sobre 4 πr, né? Bom, o R naquele caso é 60 graus e a gente está falando de valores ali que não tem função de π, né? Não tem função de π, então a gente vai ter que aproximar o π aí de 3 ou alguma coisa. Bom, então isso daqui vamos aproximar para 3,1, né? E aqui o R vai para nosso 60, que é o raio, né? Que eu tinha dado ali. Colocando então um pouco para o lado para ver mais diferença. Bom, então isso, o L vai ser igual a 3 quartos, né, de 3,1, né, vezes 60. Né? Então isso daqui é exatamente igual, né, a 4 dividido com 60, aqui em cima a gente fica com 15. 3 vezes 15 a gente fica com 45. 45 vezes 3,14, né? 14. Vou colocar aqui 3,14. Bom, e isso daqui vai ser o nosso aproximando 141. Era 141,30 mais ou menos. Né? Mas aí é o 141. Alternativa D. Bom, acho que todo mundo seguir aí para os próximos aí. Bom, ali no 3, a gente vai ter esse círculo aí, da maneira que está dado, né? Então lembrar que essa região aqui, ela corresponde ao dobro daquele arco que está ali, né? Então esta região aqui, ela corresponde a 220. Então, isso daqui corresponde a 220. Esse daqui corresponde ao 140, né? Faz sentido isso? Faz sentido isso, né? Bom, lembrar também que a gente sempre pega como base lá a ideia de pensar que quando a gente tem um triângulo aqui que está inscrito na circunferência, né? Poxa vida, esse desenho não quer colaborar. Pega um triângulo inscrito na circunferência. Uma coisa que a gente sabe, né? Tipo, isso daqui é 180 graus, né? Assim como isso daqui é 180 graus. E este ângulo aqui é 90 graus. Né? Aí tem aquela ideia lá de que um ângulo inscrito, né? Só retomando muito rapidamente isso daí. Se isso daqui for alfa, isso daqui é 2 alfa. Né? Então a gente vai ter essa ideia aí, né? Então, se aquilo lá é 110, então aquilo lá embaixo é 220, né? E aí o que falta ali dentro é o replemento, né? O que falta para 360, que é o 140. Bom, então, firmeza, algumas ideias aí para como a gente pode pensar isso. Deixa eu apagar essas coisas. Bom, então a gente está pensando aqui para o nosso 140, né? Aqui. O nosso 220. Bom, então a gente está querendo saber, a gente tem o raio ali, né, que é 1,
Então a gente pode pensar através da área do setor assinado, né? A gente pode pensar através do 140 ali, né? Queira, caso não queira, não pode através de outra coisa. Mas de toda forma vai ser, né, que a área, eu posso afirmar, vai ser aquele 140, né, está correspondente a 140, né, com base em 360, vezes π vezes o raio, né, que é 1 ao quadrado. Né. Então a gente divide aqui o 10 com 10, né, divide por 2 vamos aqui a gente vai ter 18, aqui a gente vai ter 7. Né. Então a resposta fica com 7 sobre 18 π. Né. Então, alternativa 2. Exercício 4. A gente tem um triângulo ali, né? O raio daquele negócio ali é quanto? 3, né? O raio. Então, lembrar que a área ali, né? Da região sombreada ali, a área de segmento, vai ser a área do setor, né? Menos a área do triângulo, né? Bom, então, a área do segmento, né? A área do setor, qual que é a área do setor, né? Está relacionado a 45 graus, né? Então, 45 sobre 360, π, raio ao quadrado, menos a área do triângulo, que é 3 vezes 3, né? Naquele caso ali, seno de 45 sobre 2. Né? Então, a gente pode fazer dessa maneira aí. Eu acho aquela fórmula é bastante útil também, né? A ideia de pensar que o raio sobre 2 é menos h, né? A altura do triângulo, comprimento. Mas, enfim, é a maneira mais rápida para a gente pensar isso. Bom, aqui o 45 o 45 aqui, né? O 45 com 360 fica sendo o 1 sobre 8, né? 45 aí. Então a gente tem o π sobre 8 sendo 45, né? Π sobre 4. Então a gente tem ali 9 sobre 8, menos, bom, ali vai dar 9, né? Raiz de 2 sobre 2, né? Opa, e tem um π ali que nós não podemos esquecer também. Bom, colocando 9 sobre 2 em evidência, né, a gente vai ter 9 sobre 2. Ali dentro a gente vai ter π sobre 4 menos raiz de 2, né? Π sobre 4 menos raiz de 2, deixa eu ver 9 sobre 1. Bom, 9 sobre 8 se estiver de acordo. Gente, aqui tem um 4, né? Olha só, isso daqui é um 4. Seno de 45 aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. E isso tudo está sobre 2, né? Então a gente pode pensar que é raiz de 2 sobre 4. Então daqui que vai sair 2 eletivo na alternativa. Bom, então a gente pode colocar em evidência aqui o 9 sobre 4. E aí aqui dentro fica π sobre 2 menos raiz de 2. Beleza. Esse daí é o exercício 4. O que temos de mais bacana aqui? Vamos ver ali o exercício 5, só mais alguns que eu dar uma pincelada. Exercício 5. Uma pista de atletismo tem a forma de coroa circular. Bastante um exercício bastante comum de aparecer, né? Forma de coroa circular, então vou colocar aqui, tentar desenhar aqui a coroa circular. A maior distância que pode ser percorrida em linha reta nessa pista é 40 metros, né? Bom, então a maior distância ela vai tangenciar, né? Lembra que os dois são circuncêntricos, né? Eles têm o mesmo centro e ela tangencia. Medindo aqui,
40, 40 graus não, 40 metros. Bom, então quando a gente vier aqui, né, e fizer essa reta aqui que tangencia, né, formando um ângulo de 90, a gente vai justamente obter um segmento de 20 metros, né? Tanto que aqui a gente vai ter um raio maior, né? Então tá aqui o nosso raio menor e o nosso raio maior, né? Parecido com aquele exercício que tinha lá no IESE, né? A gente tem aqui o nosso raio 1 e aqui o nosso raio 1. Aplicando Pitágoras aí neste exercício, a gente vai ter o raio 1 ao quadrado é exatamente igual ao raio 1 ao quadrado mais o 20 ao quadrado, né? Então isso aqui implica que o raio 1 ao quadrado menos o raio 1 ao quadrado é igual a 400. Bom, uma coisa que a gente lembra é que a fórmula da área, né? A fórmula da área pode ser dada na fórmula da coroa circular por π, né, vezes raio 1 ao quadrado menos raio 1 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui é multiplicar ambos os lados aqui por π, né? E aí a gente vai ter, né, que π, multiplicando isso aqui, né? π raio 1 ao quadrado menos raio 1 ao quadrado vai ser igual a 400 π, né? E isso daqui é a área da pista. Bem 400 π, né? Bateu ali com o resultado. Bom, exercício 6. Exercício 6 da Fufu. Bom, uma circunferência de raio 1 está escrita em um quadrado. Uma circunferência de raio 1 está escrita em quadrado. Então, a circunferência aqui, né, de raio 1 está escrita em um quadrado, que eu vou apanhar para desenhar, então considerem que isso é um quadrado. Deu quase certo. E o raio é 1, né? Então a distância aqui do O até esta pontinha aqui é 1. A área da região interna, a circunferência externa ao quadrado, né? Ou seja, o que a gente está procurando? A gente está procurando esse negócio aqui, né? Esse negócio aqui. Olha o desenho que ficou bonitinho, né? Esse negócio. Bom, então o que a gente sabe? A área da circunferência, a área dessa parte aí, na área interna ali da circunferência, vai ser a área do círculo, né? A área do círculo, menos a área do quadrado, né? Então isso aqui implica que a área interna ali da circunferência vai ser a área do círculo, ou seja, π vezes raio ao quadrado, né? Ou seja, π vezes 1 ao quadrado, menos a área do quadrado. Gente, como que vai ser a área do quadrado? Bom, a área a gente tem que descobrir aqui o famoso L, né? Porque a gente sabe que a área vai ser L ao quadrado. O que eu sei é que aqui, ó, a gente tem um... Opa! A gente tem um bagulho doido que aconteceu. Tem que voltar aqui. Nossa, ele não vai deixar fazer esse risco. Pronto. Aqui a gente tem um ângulo reto, né? E isso daqui é o famoso L sobre 2, né? E aí a gente tem uma hipotenusa ali, né? L sobre 2, aqui é L sobre 2 também, né? E aí a gente tem que L sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a 1, né? Então vamos colocar aqui que L sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, né? Isso aqui implica, né, que 2L ao quadrado sobre 4, que é a mesma coisa que L ao quadrado sobre 2, é igual a 1, o que implica que L é igual a raiz de 2. Né? Multiplicamos os lados por 2, tira a raiz ambos os lados. Então, L vai ser isso dali, né? Raiz de 2, né, para nós. Então, o tamanho do lado do quadrado, né, é raiz de 2, e a gente está falando da área, então é raiz de 2 ao quadrado. Né? Então isso daqui fica π vezes 1, que é o famoso π, menos raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Né? Então, π menos 2. Então a área é igual a π menos 2, alternativa D.
tá? Bom, descendo mais um pouquinho aí, bem devagarinho. Exercício 7. Vamos lá, o que a gente tem aqui? O lado do quadrado ABC mede 2, então isso tudo aqui mede 2, isso mede 2. Podemos afirmar que a área é rachada. Então, ó, vamos lá, isso daqui mede 2. O que a gente sabe disso daí, gente? Isso daí mede 2. Então, vamos pegar aqui um negocinho assim. E aí, o que a gente sabe? Quanto que vai ser essa medida aqui, que é o exato raio da circunferência? Isso aqui vai ser 1, né? Porque é a metade do lado do quadrado ali. Se a gente pegar isso sendo 1, então a gente sabe que essa diagonal aqui, né, também é raio, então ela também é 1. Então, firmeza. Sendo isso daí 1, a gente sabe que o lado do triângulo, desse quadrado interno aqui, igual ali que estava no exercício de cima, vai ser raiz de 2, né? Faz sentido isso, gente? Se a gente colocar aqui sendo L, né? Mais uma, só subir aqui que você confere rapidinho. Diagonal 1, aí os ladinhos ali cateto sendo L sobre 2, né? Bom, é isso. Bom, então o lado daquilo ali vai ser a raiz de 2. Então a área daquele negócio vai ser a área do que está dentro ali, né? Sendo que o que está dentro vai ser π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que π, menos a área do quadrado, né? Que é raiz de 2 ao quadrado, né? Basicamente o mesmo exercício anterior, mas de um jeito diferente, né? A gente chegou até na mesma resposta, na mesma alternativa, aí, que é o π menos 2. Mas é o mesmo exercício de maneiras diferentes. Quando a apostila traz exercícios distintos, assim, né, de lugares distintos que são iguais, a gente vai ficar com esse tipo de exercício aqui. Sinal de que é bom saber como é que mexe ele. Exercício 8. Bom, o que a gente tem aqui, ó, um quadrado de lado 4, né? Isso é o que ele dá. Diagonais, circunferência de raio 2, né? Então, circunferência de raio 2. Então, aqui, ó, o raio é 2, né? O raio é 2. Então, ó, aqui eu já posso pegar aqui, né? Sabendo que, né? Volta, já. Eu já posso pegar aqui, sabendo que? Sabendo que aqui eu vou ter duas áreas, né? Eu vou ter esta área 1 e vou ter esta área 2, né? Bom, e é isso que eu vou fazer, né? Então a área que está ali, a área rachurada, vai ser a área do triângulo, né? Ou seja, a área 1 mais a área, né, daquele 1/4 de circunferência, de 1/4 de círculo, né? A área 2, né? Bom, então, portanto, a área rachurada, né? Aqui vai vir tudo. Que a área rachurada vai ser. Bom, naquele triângulo ali, ó, a gente tem 2 aqui, né? E aí a gente tem um ângulo aqui, outro 2 aqui, né? Que vai cruzar exatamente ali no meio do negócio, né? Bom, então a gente tem base vezes altura sobre 2, né? Então isso é 2 vezes 2 sobre 2 mais a área 2 ali, ó. A área 2 é 1/4 do círculo, né? A área do círculo, π raio ao quadrado. Então, π, vezes o raio ao quadrado, né? Isso daqui vai ser igual a quanto? Bom, 2 divide com 2, né? Então aquilo ali fica só 2. O 2 ao quadrado divide com 4. Então aquilo ali vai ser a mesma coisa que 2 mais π, né? Ou π mais 2, que é o que está ali na alternativa, tanto faz. Bom, esse é o 8. E esse 9, ele vai falar a área da parte sombreada vale, né? Hoje esse 9, a parte sombreada e a figura está lá em cima, né? No outro lado. Vou colocar para lá. Mas ele quer saber, bom, a área da parte sombreada, né? Então a figura é esse negócio medonho aqui, né? Parece uma flor dentro de um quadrado, junto com losango, não sei o que.
Mas o importante é saber o quê? Que, ó, essa área aqui, né, 1, ela corresponde a essa área 1. Essa área 2 corresponde à área 2, essa área 3 corresponde a essa área 3, essa área 4 corresponde a essa área 4. E, né, tudo é igual, no fim, né? O 1, a área 1 é igual à área 2, que é igual à área 3, que é igual à área 4, né? Então, no fim, a gente só precisa saber, velho, qual é a área desse quadrado aqui. Sabendo a área desse quadrado, a gente sabe a área toda. Bom, como que eu vou calcular a área desse quadrado aí? Então, eu vou só pensar aqui, ó. Ali mede A, né? Então, aqui mede A também. Bom, então eu preciso achar isso daqui, que é o lado do quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo aqui. Aí eu levo o lado ao quadrado e já era, né? Tem a resposta em função de A. Bom, o que é bacana e legal aqui, ó, que no exercício 9, quando a gente aplica Pitágoras, a gente vai ter L ao quadrado. Gente, L ao quadrado já é a área. Então a gente já vai encontrar a resposta. Então L ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado. Bom, a gente voltar nas alternativas, a gente vai ter 2A ao quadrado, alternativa C. E acabou o exercício aí. Bom, a gente vai ter mais alguns exercícios aí bacaninhos também, né? Tem um ali embaixo ali, tudo. Enfim, eu vou parando por aqui. Acho que já foi. Tá bom já, né? Deu pra ter alguma noção outra do que é o setor, do que são essas coisas, né? Coroa e segmento. Muito obrigado aí, te cuide, melhores estudos, né?